Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 8 de abril de 2021, estamos na oitava da Páscoa. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo de 35 a 48. Vamos ao texto. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como eles tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que era um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando aí estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão, o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Olha só, como eu tenho dito, aquele dia foi muito longo. Está mais uma surpresa para aquele primeiro dia da semana. Depois do que aconteceu com os discípulos de Emaús, agora é hora dos demais discípulos fazerem a experiência com o ressuscitado. Enquanto os dois de Emaús estavam ali falando do que viram e de como reconhecer o Senhor ao partir o pão, eis que o próprio ressuscitado aparece ali também no meio deles e dá o primeiro passo para o reconhecimento. "A paz esteja convosco." Este era um cumprimento ou uma saudação de costume. Todas as vezes que o Senhor se encontrava com eles, certamente se dirigia a eles com essas palavras. Só que aqui, "a paz esteja convosco" tomou um sentido novo. Não é mais aquela saudação de costume. Não é mais um bom dia, um boa tarde ou até mesmo uma boa noite. Agora simboliza a vida que o ressuscitado tem. Não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais paixão e nem morte. Agora é vida e vida em plenitude. E é este sentido novo de vida em plenitude que ele está agora passando aos seus. Os discípulos ficaram assustados, achando que era um fantasma, também não era para menos. Vendo a aflição deles, o medo e também as dúvidas, o ressuscitado dá aqui o segundo passo. Mostra-lhes, portanto, as mãos e os pés e diz: "Vejam que sou eu mesmo." Um fantasma não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Toque em mim e vocês vão perceber. Mas aqui corria-se um perigo muito grande que os estudiosos sempre tentaram realmente demonstrar. A preocupação de que os discípulos, não só eles, mas também as comunidades futuras, pudessem ver ali duas pessoas no Senhor. Um antes e o outro depois. E aqui não é verdade. O mesmo que passou o suplício e a morte da cruz é o mesmo que aparece agora ressuscitado. Portanto, traz as marcas do flagelo, mas traz também a liberdade que a ressurreição agora lhe garante. Portanto, sou eu mesmo. "Vede que sou eu", diz o Senhor. "Toque, portanto, em mim e vão perceber." Passa-se, portanto, ao terceiro passo. Vocês têm aí alguma coisa para comer? Mais uma confirmação de que é ele mesmo e não outro. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na frente deles. Olha, precisa mais alguma explicação? Um fantasma também não come. Passa-se, portanto, ao quarto passo, quando Jesus fala das Escrituras, percebendo o pavor que está sobre eles, apesar de demonstrarem ali uma certa alegria com a sua presença, era necessário recordar as Escrituras. De novo cita a lei de Moisés, os profetas e os salmos. "Assim está escrito", diz ele, "o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém." Então aqui são as Escrituras que vão abrir a mente, a inteligência dos discípulos para entenderem
que é Ele mesmo e não há um outro ali. E aí vem o quinto e último passo. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Olha isso, aqui é um compromisso agora colocado nas mãos dos discípulos. Testemunha aqui não significa só aquele que viu, mas aquele que viu, acreditou no que viu e vai colocar em prática aquilo que viu. Isso é o que significa testemunha no Evangelho. E Jesus precisa do testemunho desses homens para que a sua mensagem, para que a notícia da ressurreição chegue aos confins do mundo. Aqui estamos nós, meu irmão e minha irmã, também como testemunhas do Senhor que morreu e ressuscitou. Já o encontramos na palavra, já o encontramos na tradição apostólica, e nós o encontramos com ele na Eucaristia todas as vezes que participamos do banquete eucarístico, mas também nos demais sacramentos. Agora temos que colocar tudo isso em prática, levando para o mundo aquele que nós acreditamos na sua palavra, no seu exemplo e na sua vida nova. Tenham todos um bom dia. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça sempre. Amém.